Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos conversar com o secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, Dr. Ricardo Lagreca. É o nosso convidado de hoje do Boa Tarde Cidadão, ao vivo com a sua participação de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Você manda a sua mensagem de texto ou pode mandar também o WhatsApp para o 999827916. Registramos aqui nosso pesar, né, a nossa lamentação pelo falecimento no dia de ontem do deputado estadual Agnello Alves, também jornalista, e ele que aos 82 anos, né, deixou a esposa e filhos, né, como também todo o estado do Rio Grande do Norte, uma grande parte órfã daqueles que sempre gostavam das suas ações, das suas articulações políticas, né? Agnello Alves, jornalista e político, era tido como um dos gurus, um dos mentores dos bastidores da política. Ora entrava em cena, ora se afastava e mexia de outra forma no tabuleiro político, de forma que a história política do Rio Grande do Norte confunde-se também com a própria história de vida do ex-deputado Agnello Alves, como também do seu irmão já falecido há um pouco mais de tempo, Aloysio Alves, que foi governador do Rio Grande do Norte. Agnello Alves chegou a ser senador da República, prefeito da cidade de Parnamirim, prefeito da cidade do Natal e também estava exercendo atualmente o cargo de deputado estadual em mais um mandato no nosso estado do Rio Grande do Norte. Eu me recordo muito, né, há cerca de 12 anos, eu apresento programas em televisão e rádio no nosso estado e desde o início a postura do deputado Agnello Alves, do então deputado Agnello Alves, sempre foi de transparência e de liberdade total, sobretudo junto à imprensa. Uma frase que ele sempre dizia na hora que se encontrava comigo antes de uma entrevista, ele olhava bem sério, aí fazia: mestre, pode perguntar de tudo. Não tem coisa que melhor, né, de quem é jornalista, de quem atua na imprensa, na mídia, gostaria de ouvir, né? Mas isso desde o início, há 12 anos atrás, ele sempre teve essa mesma postura que é marcante. Enquanto alguns políticos fogem de algumas entrevistas porque não podem dizer, não gostariam de serem perguntados sobre certas coisas, Agnello Alves sempre teve comigo, e acredito que com os demais jornalistas também, colegas da imprensa, essa mesma postura. Chegava, dava um sorriso, às vezes mais sério, e aí dizia: mestre, pode perguntar de tudo, né? Então isso deixava a todos sempre muito à vontade para a gente perguntar, imprensar aqui e acolá. Podia até não responder em alguns momentos, saía pela tangente de uma maneira bem diplomática, como era o jeito dele, mas na verdade essa liberdade sempre foi muito importante para o trabalho de toda a imprensa do estado do Rio Grande do Norte. Então fica aqui esse nosso abraço através do prefeito Carlos Eduardo Alves, o seu filho. Nós nos consternamos com toda a família dele, né, a esposa e os demais filhos e parentes também, através da pessoa do prefeito. Então, esse é o comentário de hoje que fazemos, né? Informação para você que nos acompanha, é que o corpo do deputado estadual Agnello Alves, ele será velado nesta segunda-feira, a partir das 3h30 da tarde. A partir das 3h30 da tarde, no cemitério Morada da Paz, em Emaús. Será realizada uma missa de corpo presente às 18 horas, às 6 horas da noite, e logo em seguida ocorrerá o sepultamento. A despedida ao ex-prefeito, ex-senador da República, deputado, contará também com a participação dos parlamentares da Assembleia Legislativa, e o corpo de Agnello saiu de São Paulo no voo da TAM, deve chegar aqui, desembarcar por volta desse horário em torno de 2h30 da tarde, mas ele será destinado, tem um destino certo que é exatamente ir para o Morada da Paz, por volta das 3h30 aproximadamente, começando o velório, às 18 horas a missa e em seguida o sepultamento do ex-deputado Agnello Alves. Fica aqui o nosso voto de pesar, a nossa lamentação, né, e bola para frente no nosso Rio Grande do Norte. Eu quero lembrar você que nos acompanha que daqui a pouco, depois do intervalo comercial, vamos conversar com o Dr. Ricardo Lagreca, que é secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte. E você de qualquer cidade pode interagir conosco. Manda sua pergunta, sugestão, comentário, interaja conosco ao vivo pelo 999-827916. Até já.
Motorista que respeita as leis de trânsito, dirige bem e faz o bem para todo mundo. Dirigir bem é respeitar os sinais. Parar antes da faixa, também. Não usar o celular enquanto dirige é super do bem. Quem não respeita as leis e a vida dos outros, leva multa e pontos na carteira. Respeitou as vagas de estacionamento? Muito bem, gostei. Campanha Motorista do Bem, Trânsito também. Detran-RE, Governo do Estado do Rio Grande do Norte. E nesse mês, conforme prometido, eu vou premiar o nosso melhor funcionário. E o prêmio vai para... Robertão! O nosso destaque do mês! Palmas, pessoal! Tem um jeito melhor de motivar seus funcionários. Unimed Pequena e Média Empresa. A melhor rede médica do estado com mensalidades acessíveis e qualidade de vida aos seus colaboradores. Ligue pra gente. Unimed Natal PME. Cuidar da sua empresa. Esse é o plano. Promoção com qualidade. Promoção com variedade. Promoção com muitas ofertas. É no Nordestão. É amanhã. No Arraiá Nordestão. Coxa com sobrecoxa de frango com dorso de bom quilo, R$ 4,69. Picanha bovina resfriada Friboi quilo, R$ 32,90. Carne bovina resfriada moída quilo, R$ 13,98. E na Padaria Nordestão, todo dia tem promoção pra você. Promoção é Nordestão, Nordestão é promoção. Promoção com carinho e dedicação é no Nordestão. Na sua família tem algum diabético? Aqui você tem as melhores ofertas. Kit de aparelho de glicose, Combo DS, R$ 41,99. Isso mesmo, R$ 41,99. Drogaria Saúde, é logo ali e é daqui. 3232-3000. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora conversar com o secretário de Saúde do Rio Grande do Norte, Dr. Ricardo Lagreca. Seja bem-vindo ao nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Prazer tê-lo conosco. E eu inicio a nossa entrevista conversando um pouquinho com você e com o nosso telespectador a respeito da situação da saúde do nosso estado do Rio Grande do Norte. Eu me recordo no início do governo, há cerca de aproximadamente 5, 6 meses atrás, nós tínhamos uma realidade onde aproximadamente os números eram os seguintes, que em torno de 80 milhões de reais havia em torno de dívidas da Secretaria de Saúde e tinha que comprar mais 80 milhões em medicamentos e equipamentos que faltava para repor e cuidar de todo o abastecimento. Esses números são exatos? Eles mudaram, permanecem? Como é que está essa situação de gestão administrativa e financeira? Robson, está bem. Eu acho que nós estamos num caminho que eu considero correto, acertado, né? Estamos, cada passo que a gente dá, a gente vai evoluindo, vai avançando, há uma calmaria importante. Ao mesmo tempo que nós vamos praticando os nossos planos, vamos também continuar pensando mais, solidificando mais todo o que a gente vem pensando e que pensava realmente realizar. Então, eu estou me sentindo muito bem, porque eu estou observando que nós estamos avançando. Nesse aspecto que você colocou das dívidas, as dívidas, o resto a pagar, estão sendo quase todos pagos em relação aos fornecedores de insumos, de medicamentos, materiais de farmácia, que são as principais coisas, não é? E criando uma credibilidade muito importante, muito grande mesmo. Isso faz com que os próximos fornecimentos eles sejam mais estáveis, atendo às nossas solicitações que são feitas através de processos licitatórios, não é? Não tornem esses processos vazios, não é? Então eles cumpram, procurem, porque sabem que o Estado ele agora está honrando, está pagando, portanto ele se sente segurança. E isso dá uma calmaria, porque deixa as unidades de saúde, de uma maneira em geral, bem abastecidas. Então nós estamos nesse aspecto, que foi a sua solicitação, nós estamos muito bem situados. Secretário, e com relação ao controle
e gestão de equipamentos e medicamentos de uma maneira geral que são comprados, né? A gente sabe que muitas vezes houve uma frase, eu não sei dizer se é tão exata ou não, se acontece muito na prática, mas às vezes se diz que tem dinheiro, mas falta a gestão. Que muita coisa daquilo que é recurso para a saúde, ele se perde. Às vezes, com problema numa licitação que acaba com superfaturamento é fraudado, as empresas estão combinadas e ninguém consegue resolver esse tipo de problema. Às vezes, quando se promete entregar 100, entrega 50, ou entregar 100 do tipo A, entrega 100 do tipo C, de qualquer tipo de produto ou serviço. Como é que está hoje a situação desse controle, secretário? Porque às vezes há coisas que acontecem que seria humanamente impossível que o próprio secretário tivesse condição de acompanhar. Mas é verdade. Então, isso é uma parte que nós estamos preocupados para que isso não aconteça, por hipótese alguma. É evidente que tem algumas coisas que a gente não consegue participar totalmente, mas a preocupação é fundamental, porque a gente transmite para que nas escalas subsequentes elas observem o que você está colocando, né? Então, primeiro que as licitações elas são feitas de uma forma muito rigorosa e de uma forma muito mais segura, que é através de pregões eletrônicos, onde há um universo enorme de participantes, portanto o preço ele fica bem adequado. O que você salientou também na entrega de material e de medicamento é uma preocupação, de uma maneira geral, e nós estamos observando e planejando controles bem maiores em relação a isso. O fato é que não pode existir desperdício ou até desvios que possam acontecer com qualquer uma que seja das mercadorias. Secretário de Saúde conosco hoje no Boa Tarde Cidadão, doutor Ricardo Lagreca, secretário de Saúde do Rio Grande do Norte. Antes de assumir a Secretaria de Saúde, o senhor administrava o Hospital Universitário Onofre Lopes, né, tendo bastante méritos no trabalho que desenvolveu lá, também pela, produção de projetos e possibilidade de poder executá-los, porque captava com facilidade recursos do governo federal. Hoje, passando por uma grave crise política, econômica, financeira e de tantas outras mais. E eu pergunto, como é que está hoje essa perspectiva de elaboração de projetos e captação de mais recursos, além do dia a dia do feijão com arroz, para a saúde do Rio Grande do Norte? Saindo do nosso dia a dia, que é o custeio, não é onde nós estamos observando uma maior estabilidade, né, na aquisição de insumos, mas não podemos deixar de pensar na questão de investimento, né? E para investir com o orçamento que nós temos, a possibilidade é muito pequena. Então, estamos observando projetos através, não só projetos da nossa bancada estadual, que é uma ideia que nós temos, de fazer um fundo de saúde, né? As emendas parlamentares elas não sejam fragmentadas, elas sejam dirigidas para esse fundo que vai atender os hospitais de maneira geral, todos do Estado, não com grandes valores, mas com valores que sejam significativos para fazer a sua recuperação, é essencial para ele ter uma vida que seja uma vida estável, do ponto de vista, por exemplo, de uma rede elétrica bem mantida, de uma área física bem mantida e de equipamentos também, não é? Então, na medida em que há esse entendimento, que é um projeto que nós queremos fazer através da nossa bancada estadual, nós conseguimos esse fundo e aí o deputado, o parlamentar, ele vai fazer a ligação da sua região com o que ele colocou no fundo. Então, essa é a ideia. Da mesma forma, nós estamos pensando através da nossa bancada federal, para que façamos o mesmo raciocínio, mas aí com uma outra rubrica, com outra área que seria a área de custeio. Ou invertendo uma com outra, a que for mais necessário. Em termos de bancadas parlamentares, teoricamente, seria um recurso já nossos, né, digamos assim, do Estado do Rio Grande do Norte. Mas em termos de captação de outros recursos junto ao governo federal, já que pelo menos ou deveria haver uma parceria administrativa e política entre o governo Robson e o governo da presidente Dilma Rousseff. Há perspectiva de novos recursos, novos investimentos, por exemplo, para se construir o hospital de traumas ou algum outro tipo de projeto? Sim, se você está tocando também num aspecto importante e um pouco diferente, né? A União, de maneira geral, através do Ministério da Saúde, ela já sinalizou que tem muita dificuldade de fazer investimento para qualquer unidade da federação. Isso foi claro, o ministro da Saúde nos colocou, a todos nós, né, na reunião dos conselheiros estaduais, secretários estaduais de saúde, o CONAS, que não havia possibilidade da União fazer investimento, que nós procurássemos o caminho das emendas. Isso é uma coisa.
A outra coisa que você está dizendo é que nós precisamos de investimentos maiores, como esse do hospital, do trauma ao hospital terciário. Isso é uma questão que a gente está discutindo muito, né? Não está definido se é o hospital de trauma. O hospital terciário, na verdade, ele abrange tudo, inclusive o trauma. Para a população ela vai ser muito mais benefício com um hospital desse nível que eu estou salientando, do hospital terciário e quaternário. Bom, mas isso aí são valores maiores. E nós observamos que deverá haver negociações do governador Robson, com a União, para que nós possamos conseguir uma negociação nessa direção. Também a questão de procurar investimentos fora do país, né? Eu acho que a saúde ela é prioritária, fundamental. Saúde ela é cara, sim, sempre será cara, mas precisamos de não só da estabilidade da sua manutenção com o seu consumo, mas para investimentos outros precisa realmente ajuda maior da União, de investimentos de fora, da nossa bancada estadual também. É uma soma de fatores que precisam se unir na direção de a gente construir realmente a saúde que o cidadão precisa ter. Estamos conversando com o Dr. Ricardo Lagreca, secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte. Você pode participar e construir conosco esse programa. Basta mandar a sua mensagem de texto ou também o WhatsApp para o 999-827916. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho, no retorno, continuaremos com essa entrevista, respondendo também a perguntas de telespectadores. Até já. Motorista que respeita as leis de trânsito, dirige bem e faz o bem para todo mundo. Dirigir bem é respeitar os sinais. Parar antes da faixa, também. Não usar o celular enquanto dirige é super do bem. Quem não respeita as leis e a vida dos outros, leva multa e pontos na carteira. Respeitou as vagas de estacionamento? Muito bem, gostei. Campanha Motorista do Bem, Trânsito também. DETRAN-RE, Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Promoção com qualidade, promoção com variedade, promoção com muitas ofertas. É no Nordestão, é amanhã, no Arraiá Nordestão. Coxa com sobrecoxa de frango com dorso Gibon, quilo, 4,69. Picanha bovina resfriada Friboi, quilo, 32,90. Carne bovina resfriada moída, quilo, 13,98. E na padaria Nordestão, todo dia tem promoção pra você. Promoção é Nordestão, Nordestão é promoção. Promoção com carinho e dedicação é no Nordestão. E nesse mês, conforme prometido, eu vou premiar o nosso melhor funcionário. E o prêmio vai para... Robertão! O nosso destaque do mês! Vamos, pessoal! Tem um jeito melhor de motivar seus funcionários. Unimed Pequena e Média Empresa. A melhor rede médica do estado com mensalidades acessíveis e qualidade de vida aos seus colaboradores. Ligue pra gente. Unimed Natal PME. Cuidar da sua empresa. Esse é o plano. Boa tarde, cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão. Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Conversando com o Dr. Ricardo Lagreca, secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte. Participe conosco, anota aí o telefone 999-827916 para você mandar a sua pergunta através de mensagem de texto ou também pelo WhatsApp de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Doutor Ricardo, e com relação a um outro assunto, eu me recordo ao longo do tempo de governos também, vez ou outra, algum hospital paralisava as suas atividades, se queimava equipamentos, porque diante de uma queda de energia, de uma falta de energia, seja independente do período que durasse essa falta de energia, não tinha nem gerador nos hospitais do estado para que esse problema fosse resolvido. Já essa semana aconteceu também mais um problema a esse respeito. Alguma providência tomada pela Secretaria de Saúde do Estado para resolver esse tipo de problema?
Primeiro, na situação mais aguda, que é a perda de energia, que é súbita e inesperada, nós estamos tendo tomado medidas que elas têm funcionado evitando consequências maiores, não é? Vamos supor que uma unidade importante como o Hemocentro, ela perca energia. Isso o que vai acontecer? É uma catástrofe, porque todos os hemoderivados que iriam se perder, não é? Do sangue total, outro derivado, plasma, plaquetas, etc. Então as pessoas que dependem dessa reposição iriam ser extremamente prejudicadas. Bom, acontecendo isso, nós imediatamente, agudamente, o gerador ele assume, mas isso só não é bastante. É bastante que nós procuremos definir quais são a causa que gerou essa situação. E isso o pessoal está atento, houve uma situação semelhante a essa que eu estou narrando, foi imediatamente atendido o gerador, assumiu e nós procuramos resolver a sua causa de origem. Bom, para que isso torne-se uma situação mais calma, mais estável, mais tranquila para todos nós, inclusive para nós gestores, não é? Porque senão ficaremos sempre nessa intranquilidade de ter um gerador assumindo e não ter uma equipe preparada para resolver a causa original. Nós estamos fazendo uma licitação para contratar uma firma que ela fique submetida 24 horas por dia a um regime de pronto atendimento para os hospitais, desde o Deoclésio, passando pelo Valfredo, Santa Catarina, Maria Alice, Giseuda, todos esses hospitais da rede, para que, numa situação emergencial, qualquer hora do dia ou da noite, seja atendido em coisas maiores, porque as coisas menores já são atendidas com o próprio eletricista do setor. Mas o interior também, um esquema semelhante, só que o interior são unidades separadas, uma em Pau dos Ferros, outra em Mossoró, mas criar alguma forma para que eles próprios tenham condição de seguir esse plano que nós estamos pensando aqui para Natal. Dr. Ricardo Lagreca, secretário de Saúde, conosco hoje no Boa Tarde Cidadão. Pergunta do Gilberto Oliveira do Alecrim. Gostaria de saber se a solução mais rápida e eficaz para a saúde do Estado e município seria a terceirização. Vimos que ela é eficaz quando não há vícios nem desvio de recursos. Olha, essa pergunta é uma pergunta muito interessante e muito bem colocada. Ideológica também, dá uma discussão boa, né? Dá uma discussão boa, é como você mesmo está dizendo, Robson, uma discussão boa. Precisamos ver até que nível, porque a terceirização ela já existe. Já existem cargos que são definidos como terceirizáveis, né? São cargos que o próprio governo definiu isso, né? Inclusive a União, né? Inclusive extinguiu esses cargos, como segurança, nutrição, limpeza, higienização, etc. Precisa discutir a questão da terceirização das atividades finalísticas, não é? Do médico, da enfermeira, são atividades fins. Essa é uma discussão muito grande que está em jogo. Nós estamos fazendo essa discussão para saber realmente o que podemos tomar como decisão. Nesse processo participa os órgãos controladores, participa o controle social, também através dos nossos conselhos, Conselho Estadual de Saúde, para que nós possamos tomar um caminho que seja um caminho adequado, que atenda à necessidade de ter um exercício da profissão muito bem feito, mas, por outro lado, que não altere essa relação entre o Estado e o profissional. Dr. Ricardo Lagreca, secretário de Saúde, conosco hoje no Boa Tarde Cidadão. Respondendo aqui pergunta do telespectador, você que está nos acompanhando, anote aí 999, são 3 9s, né? 999827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Você participa e interage conosco no Boa Tarde Cidadão. Aqui a pergunta do Rafael Melo, de São Gonçalo do Amarante. Gostaria de saber do secretário de Saúde por que o Estado não repassa recursos para o município de São Gonçalo do Amarante, onde só o governo federal e o município arcam com os custos da saúde. E o governo do Estado não faz repasse e já deve mais de R$1 milhão para a saúde. Procede essa informação, secretário? Não, o financiamento da saúde, de maneira geral, ele é tripartite, né? A parte da União, a parte do município e a parte do Estado. Não é? Essas dívidas anteriores que existiam do exercício de 2015, elas estão sendo avaliadas, não é? Estão sendo discutidas e deverão ser negociadas. Sim, o Estado ele não deve estar devendo a ninguém, ele deve pagar os compromissos que foram executados, que foram realizados, os seus serviços que foram realizados. Portanto, agora isso faz parte de um processo de negociação clara, porque é uma dívida anterior.
uma dívida antiga e nós não podemos estar comprometendo o exercício vigente. Mas existe atualmente algum repasse, independente dessa dívida que está para trás, digamos assim, em relação ao São Gonçalo do Amarante? Todos os nossos repasses atuais nós estamos procurando fazer, exceto aqueles da UPA, de UPAs ou do SAMU, que nós estamos procurando colocar em dia agora, em relação ao ano atual. O ano para trás a gente vai negociar. Pergunta da Denise, que nos acompanha em Tirol. Ela gostaria de saber se há previsão de algum concurso na área da saúde para o Estado esse ano. Também. Então, nesse processo que estamos passando agora, está havendo um dimensionamento importante de todos os nossos recursos humanos para ver a exata deficiência que existe, porque, como todos sabem, o Estado ele não pode ultrapassar aquele limite prudencial, né? Então, dessa forma, ele não pode estar fazendo concurso. Será feito o dimensionamento, levará em consideração as aposentadorias, as saídas das pessoas de qualquer forma, para que esse dimensionamento mostre a necessidade e aí sim, com isso apontado, não atingindo o limite prudencial, deverá ser feito o concurso, sim. E essa é uma luta que o governo deverá exercer para que seja feito dentro dessa legalidade. Pergunta ao secretário de Saúde, doutor Ricardo Lagreca, há um problema que se arrasta ao longo de décadas em nosso estado. Nós sabemos a história da ambulancioterapia e várias outras situações onde muitas vezes prefeitos de cidades do interior trazem pacientes para serem atendidos aqui em Natal, quando muita coisa poderia ser resolvida lá no seu município de origem. Há muito tempo se fala na necessidade de implantação do cartão do SUS, que pode-se até trazer paciente para ser atendido ou pela Prefeitura de Natal aqui ou pelos órgãos do próprio Estado aqui na capital do Rio Grande do Norte, mas na verdade o município pagaria a sua conta por causa da existência do cartão do SUS. Mas me parece que até hoje esse cartão não saiu do papel. Essa capilaridade que deve existir com o controle e gestão, né? Tudo bem, você vai mandar a pessoa de Venha Ver para Natal, mas Venha Ver vai pagar a parte da sua conta que tem que pagar no financiamento da saúde. O cartão é um instrumento que se utiliza para melhorar essa situação. O que se precisa fazer, Robson, e que nós estamos fazendo, inclusive é a meta principal do nosso governo, é fazer a regionalização. Isto é, capacitando, dando condição, organizando que os municípios utilizem a sua capacidade de resolver as situações que lá existem naquela região, não é? Que são inúmeras. Cada região dessa tem uma situação própria. Elas variam no tempo, variam no espaço, variam na geografia da região também, não é? Então, é necessário que seja montado essa regionalização para que aquele município resolva. Com isso, minimamente, os munícipes deverão migrar para as capitais, como Natal, inclusive Mossoró também, Pau dos Ferros, são as 3 regiões onde existe a maior demanda dos outros municípios. E aí sim, o cartão ele funcionará apenas como um instrumento, mas a base do processo foi resolvida quando se fez, na verdade, uma regionalização solidária. E aí nós estamos avançando, nós temos avanços significativos em Santa Cruz, São Paulo do Potengi, estamos caminhando para Macaíba, São José do Mipibu. Então, há já situações bem práticas de benefícios com essa regionalização. Siridó, ainda hoje tivemos uma reunião importante sobre a questão materno-infantil do Siridó, basicamente Currais Novos e Caicó. Secretário de Saúde do Rio Grande do Norte, doutor Ricardo Lagreca, muito obrigado pela sua participação no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade que você nos deu para poder conversar com as pessoas sobre a saúde. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão, mas você continua ligado na Band Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã.